O cheiro de café recém-passado era a primeira alma a despertar nos corredores da colossal Torre Argus, antes mesmo que os primeiros raios de sol ousassem tocar os vidros espelhados do arranha-céu. Elara, com seus 59 anos de vida gravados em finas linhas ao redor dos olhos e um sorriso que parecia guardar segredos de primaveras passadas, já estava em seu domínio. A cafeteria do 17º andar não era apenas um lugar de trabalho para ela, era um santuário, um palco onde ela orquestrava uma sinfonia silenciosa de aromas e gentilezas. Há mais de uma década, Elara era a guardiã do café, a fada madrinha da cafeína para centenas de funcionários que, em sua maioria, mal notavam a mulher de cabelos grisalhos, presos num coque impecável e avental azul marinho. Eles viam a função, não a pessoa. Viam o café, não a mão que o preparava com uma devoção quase litúrgica, mas Elara via a todos. Ela observava as olheiras que se aprofundavam com o passar da semana, os ombros que chegavam curvados sob o peso de metas inatingíveis, os sorrisos forçados que se desfaziam assim que achavam estar sozinhos no elevador. Ela via a solidão que pairava como uma névoa invisível nos cubículos bem iluminados, uma solidão que nem o mais forte dos expressos conseguia dissipar. E foi dessa observação, dessa compaixão silenciosa, que nasceu o ritual. Começou de forma despretensiosa, quase como um capricho. Em um pequeno pedaço de papel, arrancado de um bloco de notas que mantinha no bolso do avental, ela escreveu uma simples frase: que o seu dia seja tão forte e encorajador quanto este café. Dobrou o bilhete e o colocou sob a xícara de uma jovem analista do departamento de marketing, Clara, que parecia carregar o mundo nas costas naquela manhã de segunda-feira. Elara a viu ler o bilhete, um vinco de surpresa na testa, seguido por um sorriso vacilante, o primeiro sorriso genuíno que Elara via em seus lábios em semanas. Aquele pequeno vislumbre de luz foi o suficiente. A partir daquele dia, a missão de Elara se expandiu. Servir café já não era apenas uma tarefa, era um veículo para entregar pequenas doses de humanidade. A logística do seu plano era uma obra de arte da descrição e do planejamento. Elara chegava 1 hora antes do necessário, não apenas para preparar o café e organizar a cafeteria, mas para sua pesquisa diária. Ela ouvia os fragmentos de conversas na fila, observava as interações, notava quem parecia mais abatido, quem comemorava uma pequena vitória. Ela se tornou uma colecionadora de humores, uma arquivista de estados de espírito. Seus bilhetes eram pequenas pílulas de sabedoria, reflexões ou simplesmente palavras de ânimo, sempre manuscritas com sua caligrafia elegante e um pouco tremida. A montanha mais alta pode ser conquistada um passo de cada vez, dizia um bilhete para o rapaz da contabilidade que suspirava sobre uma pilha de relatórios. Lembre-se da força que te trouxe até aqui, sussurrava outro para a advogada que enfrentaria uma reunião difícil. Até a noite mais escura termina com o nascer do sol, confortava um terceiro, deixado para um programador que passara a noite em claro resolvendo um problema no sistema. Ela nunca assinava. A autoria era um mistério, um pequeno milagre anônimo no meio da selva corporativa. O ritual se tornou uma instituição silenciosa. As pessoas começaram a esperar por eles. Criou-se uma espécie de loteria da sorte. Quem receberia o bilhete do dia? Alguns guardavam os papéis em suas carteiras, outros os afixavam em seus monitores. Os bilhetes se tornaram talismãs, pequenos lembretes de que alguém, em algum lugar daquele prédio impessoal, os via. A atmosfera na cafeteria mudou sutilmente. As pessoas demoravam um pouco mais. Trocavam olhares curiosos. Especulavam sobre o anjo do café, como alguns apelidaram o autor desconhecido. Elara, atrás de seu balcão, polindo uma xícara ou reabastecendo os sachês de açúcar, apenas sorria por dentro. Ela havia aprendido com os livros de seu falecido marido, um ávido leitor de Napoleon Hill, que a maior influência é aquela exercida com sutileza, que a verdadeira força reside na persistência e na capacidade de tocar o coração das pessoas sem pedir nada em troca. Ela não buscava reconhecimento, buscava conexão. Ela estava construindo uma ponte invisível entre almas, uma xícara de café de cada vez. No entanto, havia uma pessoa que parecia imune a essa corrente de positividade, uma rocha impassível no meio daquele oceano de emoções corporativas. O gerente-geral da filial, o Sr. Alistair Finch. Ele era um homem de meia idade, sempre impecavelmente vestido em ternos cinza-carvão, que pareciam tão rígidos quanto sua postura. Seus cabelos eram curtos, sua expressão, indecifrável. Ele chegava à cafeteria pontualmente às 8h15, pedia um café preto,
sem açúcar, e esperava com uma paciência que beirava a indiferença. Elara o observava com uma curiosidade particular. Ele era o Everest de seu projeto, o desafio final. Para ele, ela selecionava os bilhetes com um cuidado ainda maior. Eram frases mais filosóficas, tiradas dos estoicos que ela tanto admirava. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, dizia um. O obstáculo é o caminho, afirmava outro. Ela colocava o bilhete sob sua xícara com a mesma discrição de sempre. Mas ao contrário dos outros, o Sr. Finch nunca demonstrava qualquer reação. Ele pegava a xícara, lia o bilhete com um olhar rápido e impenetrável, amassava o pequeno papel com um movimento preciso e o descartava na lixeira mais próxima, antes mesmo de dar o primeiro gole no café. Esse ritual de rejeição se repetia todos os dias, e para qualquer outra pessoa seria um sinal claro para parar. Mas Elara não via como rejeição. Ela via como um quebra-cabeça. Por que ele se dava ao trabalho de ler? Por que não simplesmente ignorava o bilhete junto com a xícara? Aquele breve momento em que seus olhos percorriam as palavras dela era uma fresta. Uma pequena abertura na muralha que ele construíra ao seu redor. E Elara era paciente. Ela entendia que as fortalezas mais impenetráveis são aquelas que guardam os tesouros mais preciosos ou as dores mais profundas. O Sr. Finch era um enigma, e Elara, em sua sabedoria silenciosa, sabia que alguns enigmas levam tempo para serem decifrados. Seus colegas na cozinha da cafeteria, duas mulheres mais jovens chamadas Sofia e Lena, achavam sua insistência com o gerente uma perda de tempo. Ele é um robô, Elara, dizia Sofia, enquanto secava as mãos no avental. Não tem coração. Você está gastando sua tinta e sua boa vontade com uma parede. Lena concordava, acrescentando: ele provavelmente pensa que é algum tipo de pesquisa de satisfação da empresa. Homens como ele não entendem gentileza, entendem números e resultados. Elara apenas sorria e respondia com sua calma habitual. A água mole tanto bate na pedra dura que um dia fura, e talvez a parede não precise cair. Talvez ela só precise de uma pequena janela para deixar a luz entrar. O tempo passava, e o universo dos bilhetes de Elara se expandia. Ela começou a notar conexões. Um bilhete sobre colaboração deixado na mesa de um designer parecia ter inspirado uma conversa mais amigável com um colega do marketing. Uma nota sobre paciência para uma gerente de projetos pareceu suavizar sua abordagem em uma reunião de equipe. Eram pequenas ondulações, quase imperceptíveis, mas Elara, a observadora-chefe, as via claramente. Ela estava, de sua humilde posição, regando um jardim que não sabia que existia, cultivando um ecossistema de empatia em um solo árido e competitivo. A Torre Argus, com sua fachada de vidro e aço, continuava a mesma por fora, mas por dentro, no coração de seus habitantes diários, algo estava mudando. A humanidade estava encontrando uma fresta para respirar, alimentada pelo aroma do café e por palavras manuscritas em pequenos pedaços de papel. E no centro de tudo, Elara continuava sua obra, uma estrategista da alma, movida por um propósito que só ela compreendia em sua totalidade. Cada bilhete era um tijolo, cada xícara de café, a argamassa. Ela estava construindo uma catedral de conexões humanas, e mal sabia que a estrutura inteira seria testada, e que a lágrima de um único homem, o mais improvável de todos, se tornaria a pedra angular de sua obra-prima. Aquele ritual diário, nascido da compaixão, estava destinado a um clímax que ninguém, nem mesmo a própria Elara, poderia prever. O choro do gerente não seria um fim, mas uma revelação, a prova de que mesmo nos corações mais blindados, há sempre espaço para a semente da gentileza florescer. E a semente já havia sido plantada, dia após dia, bilhete após bilhete, na mais silenciosa e poderosa das revoluções. A dinâmica da Torre Argus era um microcosmo da vida corporativa em sua forma mais pura e, por vezes, cruel. Os andares eram divididos por hierarquias invisíveis, as amizades eram, muitas vezes, alianças estratégicas, e a pressão por resultados era um zumbido constante, o ruído de fundo de todas as conversas. Nesse ambiente, o oásis de Elara no 17º andar se tornava cada vez mais vital. A cafeteria não era mais apenas um ponto de reabastecimento de cafeína, transformou-se em território neutro, uma espécie de Suíça em meio às guerras departamentais. E os bilhetes
Os bilhetes eram a constituição não escrita desse pequeno refúgio. Eles haviam evoluído de meras curiosidades para um fenômeno cultural interno. Havia teorias, apostas e até mesmo um pequeno grupo de caçadores de bilhetes que tentava decifrar o padrão por trás da distribuição. Eles nunca conseguiram, pois o padrão era o coração de Elara, um algoritmo de empatia impossível de ser replicado por qualquer software. Entre os frequentadores assíduos, alguns personagens se destacavam. Havia o jovem Rafael, um programador genial, mas socialmente desajeitado, que sempre parecia perdido em seus próprios pensamentos. Elara notou que ele frequentemente almoçava sozinho, os fones de ouvido como uma barreira para o mundo. Para ele, Elara costumava deixar bilhetes que falavam sobre a beleza da singularidade e o valor de ver o mundo de uma perspectiva diferente. Não há nada de errado em marchar no seu próprio ritmo. É assim que novas melodias são criadas, dizia um de seus bilhetes favoritos, que Rafael prendeu com fita adesiva na divisória de seu cubículo. Aos poucos, Elara viu Rafael começar a levantar os olhos de seu prato, a tirar os fones de ouvido por alguns minutos, a observar o ambiente ao seu redor. Um dia, ele até mesmo respondeu com um aceno de cabeça a um bom dia de um colega. Para Elara, aquilo foi uma vitória tão grande quanto o lançamento de um novo produto. Depois, havia a senhora Beatriz, chefe do departamento jurídico, uma mulher na casa dos 50, com uma reputação de ser implacável e fria como o mármore do lobby. Ela usava tailleurs impecáveis como armaduras, e seu olhar era capaz de dissecar qualquer argumento. Elara, no entanto, via a sombra sob seus olhos, a maneira como seus dedos tamborilavam nervosamente na xícara antes de uma audiência importante. Para a senhora Nassischer, Beatriz, os bilhetes eram citações de grandes líderes e pensadores, palavras que falavam de resiliência e coragem. A coragem não é a ausência do medo, mas o julgamento de que algo é mais importante do que o medo. Um dia, a senhora Beatriz, ao pegar seu café, fez algo inédito. Ela olhou diretamente para Elara, seus olhos geralmente duros suavizados por um instante, e disse obrigada, que parecia carregar mais peso do que a única palavra sugeria. Elara apenas assentiu com um sorriso caloroso. A armadura da senhora Beatriz podia ser impenetrável para o resto do mundo, mas Elara havia encontrado uma pequena fresta na viseira. A popularidade dos bilhetes, contudo, começou a gerar ondulações que alcançaram as esferas mais altas da administração. Um dia, enquanto Elara arrumava o balcão, a gerente de recursos humanos, uma mulher chamada Mônica, com um sorriso permanentemente profissional e um olhar que parecia estar sempre avaliando, aproximou-se dela. Mônica era o tipo de pessoa que usava jargões corporativos em conversas casuais e acreditava firmemente que a cultura de uma empresa podia ser definida por manuais e workshops. Elara, querida, começou ela, com uma doçura que soava ensaiada. Temos ouvido falar de uma iniciativa muito interessante que parece ter origem aqui na cafeteria. Elara continuou a limpar o balcão, seu rosto sereno. É mesmo, senhora Mônica? Fico feliz que as pessoas estejam gostando do nosso café. Mônica soltou uma risadinha. Oh, sim, o café é maravilhoso, mas estou me referindo aos pequenos bilhetes, às mensagens. Uma ideia adorável, realmente. Muito engajadora. Ela fez uma pausa, e seu tom mudou sutilmente. No entanto, precisamos considerar as implicações. A empresa preza pela comunicação padronizada e oficial. Essas notas, sendo anônimas, podem criar ambiguidades, podem ser mal interpretadas. Alguém pode se sentir excluído por não receber uma, ou ofendido pelo conteúdo de outra. Elara parou o que estava fazendo e olhou para Mônica, seus olhos calmos encontrando o olhar calculista da gerente de RH. São apenas palavras gentis, senhora Mônica, como as que nossas mães nos diziam, coisas para nos dar força para o dia. Eu entendo, Elara, e aprecio a intenção, de verdade, disse Mônica, ajeitando o crachá. Mas, do ponto de vista da política da empresa, é uma área cinzenta. Precisamos garantir um ambiente de trabalho consistente e equitativo para todos. Imagine se alguém começa a escrever bilhetes com críticas ou mensagens inapropriadas. A natureza anônima disso é um risco. A ameaça estava velada, mas clara. O que Elara fazia, por mais bem intencionado que fosse, não se encaixava nas caixinhas do manual do RH. Era uma variável humana, em uma equação que deveria ser puramente corporativa. Vou pensar no que a senhora disse, respondeu Elara, sua voz suave, mas firme. A conversa a deixou com um gosto amargo na boca, mais amargo que o café mais forte que já preparara. Pela primeira vez,
Seu pequeno ritual estava sob ameaça. Era a burocracia contra a bondade, o manual contra o coração, e ela sabia que na Torre Argus, o manual quase sempre vencia. Enquanto isso, o ritual diário com o Sr. Finch continuava inalterado. Café preto, bilhete lido, papel amassado, lixeira. Mas Elara começou a notar detalhes minúsculos. Às vezes, ele hesitava por uma fração de segundo antes de amassar o papel. Em outras, seus dedos alisavam a dobra do bilhete antes de condená-lo ao lixo. Eram microexpressões. Gestos quase invisíveis, mas para uma observadora treinada como Elara, eram tão reveladores quanto um discurso. Ele não era indiferente. Ele estava lutando contra os bilhetes. Estava lutando contra o que quer que aquelas palavras despertassem nele. Após a conversa com Mônica do RH, Elara sentiu uma pontada de desafio. Ela não iria parar. Não ainda. Seu instinto, afiado por décadas de observação da natureza humana, lhe dizia que seu trabalho ali não estava terminado. Especialmente o trabalho com o Sr. Finch. Na manhã seguinte, ela selecionou um bilhete com cuidado especial para ele. Não era uma citação filosófica, mas algo mais direto, mais pessoal. Às vezes, a armadura mais pesada é aquela que ninguém pode ver. Quando o Sr. Finch se aproximou do balcão. Sua expressão era a mesma máscara de sempre. Elara entregou-lhe o café. Ele pegou a xícara e seus dedos roçaram o pequeno papel dobrado. Seus olhos percorreram a frase. E então, algo diferente aconteceu. Ele não amassou o bilhete imediatamente. Ele o segurou entre o polegar e o indicador por um longo momento. Seu olhar se perdeu na distância, para além das paredes da cafeteria, para além das janelas do arranha-céu. Parecia que ele estava vendo algo que ninguém mais podia ver. Foi um momento que durou talvez 5 segundos, mas para Elara, pareceu uma eternidade. Então, como se despertasse de um transe, ele piscou, e o mecanismo de defesa foi reativado. O papel foi amassado com uma força quase violenta e jogado na lixeira. Mas Elara viu. Ela viu a rachadura na fachada. Ela viu o vislumbre de um homem por trás do gerente. Naquele dia, ele não bebeu o café na cafeteria. Ele se virou e caminhou em direção aos elevadores, deixando a xícara fumegante intocada sobre o balcão. Elara olhou para a xícara abandonada e, pela primeira vez, sentiu que estava perto de decifrar o enigma. A ameaça do RH e a reação do Sr. Finch haviam mudado o jogo. Seu pequeno ato de rebelião silenciosa estava se tornando algo maior, uma força que começava a empurrar as engrenagens rígidas daquela máquina corporativa, e ela não tinha certeza se estava preparada para as consequências quando elas finalmente cedessem. A sutil advertência de Mônica, a gerente de recursos humanos, pairou sobre Elara como uma nuvem de tempestade em um dia de verão. Não era uma ordem direta, mas uma sugestão forte. Uma daquelas manobras corporativas que deixam a responsabilidade da decisão sobre os ombros do subordinado, enquanto isenta a gerência de qualquer repercussão. Elara passou a noite em claro, o peso daquela conversa em sua mente. Em sua pequena sala de estar, cercada pelos livros de seu falecido marido, e pelas memórias de uma vida inteira, ela ponderou sobre suas opções. Desistir seria o caminho mais fácil, o mais seguro. Evitaria conflitos, protegeria seu emprego, permitiria que ela terminasse seus últimos anos antes da aposentadoria em paz. Mas a ideia de parar deixava um vazio em seu peito. Os bilhetes não eram mais apenas pedaços de papel, eram extensões de si mesma, a manifestação de seu propósito naquele lugar. Parar seria como silenciar a parte mais autêntica de sua voz. Ela se lembrou de uma das passagens de Napoleon Hill que seu marido, Alberto, havia sublinhado tantas vezes em um livro de capa gasta. A oportunidade muitas vezes vem disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. Talvez a intervenção do RH não fosse um sinal para parar, mas um teste de sua convicção. Alberto sempre dizia que a maior força de uma pessoa não estava em nunca cair, mas em como ela se levantava. Elara olhou para a caligrafia de seu marido nas margens do livro, um diálogo silencioso através do tempo. Ela sentiu sua força, sua crença inabalável no potencial humano. Naquela noite, Elara tomou uma decisão. Ela não iria simplesmente parar. Ela iria transformar a adversidade em estratégia. Ela não iria recuar, mas sim avançar de uma maneira que a burocracia da Torre Argus não pudesse facilmente condenar. Seu plano começou a se formar, não com raiva ou rebeldia, mas com a mesma calma e precisão com que media os grãos de café todas as manhãs. Era um plano arriscado, que exigiria coragem e um profundo entendimento da psicologia do ambiente em que trabalhava. No dia seguinte, Elara chegou mais cedo do que o habitual. Havia uma nova determinação em seus movimentos. Ela preparou o café,
arrumou as xícaras, mas não escreveu nenhum bilhete. Em vez disso, ela pegou um pequeno quadro negro que usava para anunciar o especial do dia e o limpou cuidadosamente. Com um pedaço de giz, em sua caligrafia inconfundível, ela escreveu uma única frase, grande e centralizada. Qual palavra descreve a força que você precisa hoje? Ela posicionou o quadro em um local de destaque no balcão, ao lado dos potes de açúcar e dos mexedores. Foi sua primeira jogada. Ela estava transferindo a posse da inspiração. Não era mais ela quem dava a palavra. Ela estava convidando os outros a encontrá-la dentro de si mesmos. Era uma pergunta, não uma afirmação, e seria muito difícil para o RH argumentar contra uma pergunta que promovia a autorreflexão. Quando os primeiros funcionários começaram a chegar, a ausência dos bilhetinhos individuais foi notada imediatamente. Olhares confusos foram trocados. Alguns pareciam genuinamente desapontados, mas então seus olhos caíam sobre o quadro negro. Eles paravam, liam a pergunta e ficavam pensativos. Elara observava tudo de sua posição estratégica atrás do balcão. O jovem programador, Rafael, ficou olhando para o quadro por quase 1 minuto, depois pegou seu café e foi para sua mesa com uma expressão de profunda concentração. A senhora Beatriz, do jurídico, leu a pergunta, franziu a testa e, em seguida, um leve sorriso tocou seus lábios, como se ela tivesse aceitado um desafio. Durante todo o dia, a pergunta no quadro negro foi o principal tópico de conversa. Coragem, disse um. Paciência, suspirou outro. Foco, murmurou um terceiro. A cafeteria se transformou em um espaço de introspecção coletiva. Elara havia mudado a dinâmica. Ela não era mais a fonte anônima de sabedoria. Ela havia se tornado a facilitadora de uma conversa interna que cada pessoa tinha consigo mesma. A gerente de RH, Mônica, passou pela cafeteria, viu o quadro e não disse nada. Seu rosto era uma máscara de neutralidade, mas Elara notou um breve lampejo de algo que poderia ser respeito relutante ou simplesmente frustração por ter sido contornada de forma tão elegante. E o Sr. Finch, ele chegou no horário de sempre, pediu seu café preto e seu olhar inevitavelmente caiu sobre o quadro. Ele leu a pergunta. Sua mandíbula se contraiu levemente. Ele pegou seu café e, sem olhar para Elara, virou-se para sair, mas então ele parou. Ele ficou de costas para o balcão por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Lentamente, ele se virou e caminhou de volta para o balcão. Ele não olhou para Elara, mas para o espaço vazio ao lado do quadro. Onde está o bilhete? Ele perguntou. Sua voz baixa, quase um rosnado. Foi a primeira vez em anos que ele iniciou uma conversa com ela que não fosse o pedido de seu café. Elara sentiu seu coração acelerar, mas manteve a calma. Acabaram-se os bilhetes, senhor Finch, ela respondeu suavemente. Agora as palavras estão aí para quem quiser pegá-las. Ele olhou do quadro para ela, e pela primeira vez, a máscara de indiferença rachou o suficiente para revelar uma vulnerabilidade crua. Havia confusão em seus olhos. E algo mais. Algo que se parecia com abandono. Ele não disse mais nada. Apenas pegou seu café e saiu, desta vez com uma pressa que não era característica dele. Naquele momento, Elara soube que sua estratégia estava funcionando, mas também percebeu que as consequências poderiam ser mais profundas e dolorosas do que imaginara. Ela havia removido algo que, para aquele homem, por mais que ele o descartasse fisicamente, tinha se tornado uma constante, uma âncora em seu dia. Nos dias que se seguiram, Elara continuou com sua nova abordagem. A cada dia, uma nova pergunta aparecia no quadro. Do que você se orgulha, mesmo que ninguém mais saiba? Se o medo não fosse um fator, o que você faria hoje? Qual pequena alegria você pode criar para si mesmo agora? As perguntas se tornaram um novo ritual. As pessoas não apenas liam, mas começaram a discutir suas respostas em voz baixa com colegas de confiança. A cafeteria se tornou ainda mais um centro de conexão humana, mas de uma forma diferente, mais participativa. No entanto, a ausência dos bilhetes pessoais deixou um vácuo. Era como a diferença entre um discurso para uma multidão e um sussurro ao ouvido. Ambos podiam ser poderosos, mas o sussurro carregava uma intimidade que o discurso não podia replicar. Elara sentia essa diferença e via-a no rosto de alguns dos frequentadores mais antigos, que sentiam falta da pequena loteria da sorte, do pequeno milagre pessoal em suas manhãs. Foi então que um novo desafio se apresentou, desta vez vindo de uma direção totalmente inesperada. A Torre Argos foi vendida para um conglomerado internacional. Boatos sobre reestruturação, demissões e otimização de processos começaram a circular como um vírus. O zumbido de ansiedade no prédio aumentou para um rugido. O medo era palpável. As pessoas não precisavam mais de perguntas introspectivas. Precisavam de esperança.
de reafirmação. Elas precisavam dos bilhetes. A pressão sobre Elara aumentou, não vinda da gerência, mas de seus clientes. Ah, Elara, que falta fazem seus bilhetinhos agora, disse Clara, a jovem analista de marketing que recebera o primeiro bilhete anos atrás. Eu guardei todos eles. Leio um quando as coisas ficam difíceis, mas um novo agora valeria ouro. O dilema de Elara se aprofundou. Voltar a escrever os bilhetes seria um ato de desafio direto à advertência do RH, especialmente em um momento de transição corporativa, quando os novos donos estariam observando tudo com um microscópio. Continuar com os quadros parecia seguro, mas insuficiente para a tempestade emocional que se formava. Ela estava em uma encruzilhada, e a escolha que fizesse poderia custar-lhe o emprego, mas também poderia ser o ato de liderança mais importante de sua vida. A estrategista silenciosa precisava decidir se era hora de jogar na defesa ou de lançar o ataque mais ousado de todos, não com armas, mas com papel, caneta e a inabalável crença no poder de uma palavra gentil no momento certo. A atmosfera na Torre Argus tornou-se tóxica. A notícia da aquisição pelo conglomerado internacional, Global Corp, caiu como uma bomba, e os estilhaços foram a incerteza e o medo. Cada e-mail da alta administração era dissecado, cada reunião a portas fechadas gerava ondas de especulação. A produtividade, antes o mantra sagrado do prédio, começou a cair, substituída por cochichos nos cantos, currículos sendo atualizados discretamente e uma ansiedade coletiva que parecia engrossar o ar-condicionado. A cafeteria de Elara, antes um refúgio, tornou-se um centro de comando para a troca de rumores. As perguntas no quadro negro, que antes pareciam tão profundas, agora soavam quase ingênuas diante da magnitude da crise. Qual pequena alegria você pode criar para si mesmo agora? Parecia uma zombaria quando a maior preocupação era se você teria um emprego no mês seguinte. Elara sentia a mudança profundamente. A energia do lugar havia se tornado sombria, pesada. Os rostos que ela via todos os dias estavam marcados pela preocupação. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa. O risco para seu próprio emprego era real e iminente. Mônica, do RH, agora andava pelos corredores com uma prancheta e um olhar ainda mais severo, como uma emissária da nova ordem. Desafiar as sugestões anteriores seria como pintar um alvo em suas próprias costas. Mas então, ela pensou em Alberto e em seus livros. Ela se lembrou de uma lição fundamental. Em momentos de grande crise, os líderes não se escondem. Eles se adiantam. Eles oferecem clareza e esperança, mesmo quando eles próprios sentem medo. Elara não era uma CEO, não era uma gerente, mas ela era uma líder em seu próprio domínio, e seu domínio precisava dela. Foi então que ela tomou a decisão que selaria seu destino na Torre Argus. Ela decidiu parar tudo. Não apenas os bilhetes individuais, mas também as perguntas no quadro. Ela criaria um vácuo, um silêncio absoluto, para que o valor do que havia sido perdido pudesse ser verdadeiramente sentido. Era uma aposta perigosa, uma estratégia de terra arrasada em uma guerra de moral. Ela acreditava que, às vezes, a ausência fala mais alto do que qualquer palavra. Ela precisava que eles sentissem a sede para que, quando a água voltasse, eles valorizassem cada gota. Na segunda-feira seguinte, o dia em que os primeiros consultores da Global Corp deveriam chegar, a cafeteria estava diferente. O quadro negro estava limpo, completamente vazio. Não havia pergunta, não havia especial do dia, nada. E claro, não havia bilhetes. Elara trabalhava em um silêncio contido, seus movimentos eficientes e profissionais, mas desprovidos daquele calor extra que todos se acostumaram a sentir. Ela servia o café, dizia bom dia se alguém falasse com ela, mas não iniciava conversas, não oferecia aquele sorriso conhecedor. Ela se tornou, propositalmente, apenas uma funcionária cumprindo sua função. O efeito foi imediato e desconcertante. As pessoas entravam, pegavam seu café e paravam, olhando para o quadro vazio, para o balcão nu. A ausência era um grito. O pequeno ritual, a pequena dose de humanidade que eles davam como certa, havia desaparecido no exato momento em que mais precisavam dela. A cafeteria ficou mais silenciosa, mas era um silêncio tenso, desconfortável. A pequena comunidade que havia se formado em torno dos rituais de Elara começou a se fragmentar. As conversas diminuíram. As pessoas pegavam seu café e se retiravam rapidamente para a segurança, ou insegurança,
de seus cubículos. Rafael, o programador, olhou para o quadro vazio com uma expressão de desamparo, como se um farol pelo qual ele se guiava tivesse se apagado. A senhora Beatriz, a advogada, pegou seu café, olhou para Elara com um olhar inquisidor, mas Elara manteve sua expressão neutra. A senhora Beatriz não disse nada, mas seu desapontamento era visível. A ausência da palavra escrita, da pequena conexão, tornava a ansiedade geral ainda mais crua, mais desamparada. Era como enfrentar uma tempestade sem um abrigo, por menor que fosse. E o Sr. Finch, sua reação foi a mais dramática de todas, embora silenciosa. Ele chegou às 8h15 em ponto. Como um relógio, seu olhar varreu o balcão, registrando a ausência do quadro, a ausência de qualquer coisa que não fosse o essencial. Ele se aproximou e pediu seu café preto. Elara o serviu. Ele pegou a xícara e seus dedos, por um instante, procuraram instintivamente pelo pequeno pedaço de papel que não estava lá. Ele olhou para Elara e desta vez não havia máscara. Seu rosto estava nu e nele havia uma pergunta clara e desesperada. Por quê? Elara sustentou seu olhar, seu coração doendo com o que estava fazendo, mas firme em sua estratégia. Ela não ofereceu nenhuma explicação. Ela apenas deu um leve aceno de cabeça. O senhor. Finch ficou parado por um momento que pareceu se esticar em uma eternidade. A agonia em seu rosto era tão palpável que Elara teve que desviar o olhar. Ele não jogou a xícara fora, não fez uma cena. Ele simplesmente colocou a xícara de volta no balcão, intocada, virou-se e foi embora. Ele não voltou nos dias seguintes. A ausência do gerente-geral na cafeteria foi notada por todos e adicionou mais um tijolo ao muro de rumores. Será que ele foi demitido? Ouvi dizer que ele está em reuniões sem fim com os novos donos. Ninguém sabia a verdade. Mas sua ausência, combinada com o silêncio de Elara, criou um vácuo de liderança moral no andar. A estratégia de Elara estava funcionando, mas o custo emocional era alto, para ela e para os outros. Ela se sentia como uma cirurgiã que precisava causar dor para curar uma doença mais profunda. Os dias se transformaram em uma semana. A Torre Argus estava um caos. Os consultores da Global Corp, jovens e ambiciosos com seus tablets e seus sorrisos predatórios, caminhavam pelos andares como lobos avaliando um rebanho. O moral estava no fundo do poço. A cafeteria de Elara, agora apenas um lugar para pegar café, era um reflexo sombrio do estado de espírito do prédio. Sofia e Lena, suas colegas, estavam assustadas. Elara, o que você está fazendo? Sussurrou Sofia um dia. As pessoas estão deprimidas. Mônica do RH esteve aqui ontem. E ela estava sorrindo de um jeito estranho. Eu acho que ela pensa que venceu. Elara apenas respondeu. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer, Sofia. Precisamos ter fé no amanhecer. Elara estava jogando um jogo longo. Ela havia plantado sementes de humanidade por anos. Depois, ela as regou com perguntas e reflexões. Agora, ela havia cortado a água. Ela estava forçando todos, do estagiário ao gerente geral, a confrontar o que realmente sustentava o espírito daquele lugar. Não eram os memorandos corporativos, os bônus anuais ou as metas de vendas. Era a conexão, a empatia, o simples reconhecimento de que do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, havia um ser humano com suas próprias batalhas, medos e esperanças. Ela havia removido a única fonte consistente dessa verdade em todo o prédio. E agora, ela esperava. Ela esperava pelo ponto de ruptura. Ela não sabia de onde viria, ou como se manifestaria, mas ela sabia, com a certeza de uma agricultora experiente, que após um longo período de seca, a terra anseia pela chuva. E a Torre Argus estava mais seca e árida do que nunca. A ausência de um pequeno bilhete diário havia revelado a fragilidade da alma corporativa, e o colapso, quando viesse, seria tão chocante e inevitável quanto uma chuva de verão após uma longa estiagem. E no centro da tempestade que se formava, estaria o homem que mais teimosamente resistiu à gentileza, o homem que agora estava visivelmente quebrando sob o peso do silêncio, o Sr. Alistair Finch. O silêncio na cafeteria do 17º andar era uma coisa viva. Tinha peso, textura e uma temperatura fria que nem o vapor das máquinas de café conseguia aquecer. Já se passavam 2 semanas desde que Elara havia iniciado sua greve de gentileza, e o vácuo deixado pela ausência de seus bilhetes e perguntas se aprofundara em um abismo. A mudança no comportamento das pessoas era notável e desoladora. As pequenas gentilezas que haviam começado a florescer entre os colegas, segurar a porta do elevador,
oferecer ajuda com um projeto, perguntar genuinamente como você está, murcharam. A ansiedade e o medo gerados pela aquisição da Global Corp criaram um ambiente de cada um por si, e a ausência do pequeno oásis de humanidade de Elara removeu o último contrapeso a essa mentalidade. A Torre Argus havia regredido. A selva de pedra estava reafirmando sua natureza. Elara observava tudo com uma dor no coração, mas com uma resolução de aço. Esta era a parte mais difícil de seu plano. A fase em que sua própria fé era testada. Ela via o sofrimento ao seu redor e sentia uma vontade imensa de voltar a escrever, de oferecer conforto. Mas ela se continha, lembrando-se do propósito maior. Para que a cura fosse permanente, a doença precisava ser totalmente exposta à luz. E a doença era a desconexão, a indiferença que o ambiente corporativo cultivava como uma virtude. Seus bilhetes eram um remédio, mas as pessoas haviam se acostumado a tomá-lo sem entender sua importância. Agora, com a abstinência forçada, os sintomas da doença subjacente estavam em plena exibição. As conversas na fila do café, quando existiam, eram monossilábicas e funcionais. Um duplo, por favor, com leite. Ninguém mais se demorava. A energia que antes convidava a pausa e a conexão havia se dissipado, substituída por uma eficiência sombria. As ondulações desse vácuo se espalharam para além da cafeteria. Rafael, o programador, voltou a almoçar com seus fones de ouvido, o olhar mais perdido do que nunca. A senhora Beatriz, a advogada, parecia ter adicionado novas camadas à sua armadura. Seu rosto era uma máscara de tensão controlada. Clara, a analista de marketing, parecia ter envelhecido 5 anos em 2 semanas. Um dia, Elara a ouviu chorando baixinho no banheiro feminino. O coração de Elara se partiu, mas ela sabia que não podia intervir. Não ainda. Era a coletividade que precisava despertar, não apenas indivíduos isolados. O verdadeiro poder de sua iniciativa não estava nos bilhetes em si, mas na cultura que eles nutriam. E era a morte dessa cultura que todos estavam agora vivenciando. O personagem central desse drama silencioso continuava sendo o Sr. Alistair Finch. Após sua dramática saída, deixando o café intocado, ele desapareceu da cafeteria. No entanto, Elara o via de longe. Ela o via passar pelo corredor, a caminho de reuniões intermináveis com os executivos da Global Corp, e a transformação nele era assustadora. O terno cinza carvão, antes um símbolo de poder e controle, agora parecia grande demais para ele. Ele havia perdido peso. Seus ombros, antes retos e imponentes, estavam agora curvados. Havia olheiras profundas e escuras sob seus olhos, e sua pele tinha um tom pálido e doentio. Ele parecia um fantasma assombrando sua própria vida, um rei exilado de seu castelo. A ausência dos bilhetes não o havia simplesmente desapontado. Havia quebrado algo dentro dele. Elara percebeu com uma clareza chocante que, para o Sr. Finch, o ritual diário de ler e amassar o bilhete não era um ato de rejeição. Era um ato de necessidade. Talvez fosse a única fonte de palavras humanas e não transacionais que ele recebia em seu dia. Talvez, ao amassar o papel, ele estivesse tentando destruir a emoção que a mensagem provocava, uma emoção que ele não se permitia sentir. E agora, sem nada para lutar contra, sem nada para rejeitar, ele estava sozinho com seus próprios demônios. Certo dia, Mônica, a gerente de RH, passou pela cafeteria com um sorriso triunfante. Ela parou no balcão, pediu um chá de ervas, uma escolha que por si só era uma declaração de poder, recusando o café que simbolizava a antiga cultura, e disse a Elara em um tom de falsa confidência: "As coisas estão se acalmando, não é? Um pouco mais de profissionalismo, menos distrações. É bom ver o foco voltando ao que realmente importa, o trabalho." Elara apenas a olhou, seus olhos transmitindo uma mensagem que Mônica não conseguiu ou não quis decifrar. A vitória de Mônica era vazia, uma casca oca. Ela havia restaurado a ordem, mas matado a alma. Ela havia podado a roseira, mas arrancado suas raízes. Elara não disse nada. O silêncio era sua arma mais poderosa. O silêncio na cafeteria era a prova viva do custo da vitória de Mônica. Era um silêncio que gritava a plenos pulmões sobre a perda, a solidão e o desespero que agora permeavam os andares da Torre Argus. O ponto de inflexão estava se aproximando. Elara podia senti-lo no ar,
como a mudança na pressão atmosférica antes de uma tempestade. A tensão no prédio havia atingido um nível insustentável. A Global Corp havia anunciado que uma reunião geral seria realizada na sexta-feira, para discutir a futura sinergia e delinear a nova estrutura organizacional. Era um eufemismo corporativo para anunciar demissões. O pânico era generalizado. Naquela semana, o silêncio na cafeteria tornou-se ainda mais pesado, carregado com o peso de centenas de futuros incertos. As pessoas nem sequer olhavam umas para as outras. O medo as havia isolado completamente. Na quinta-feira, um dia antes da fatídica reunião, algo aconteceu. Um gerente de nível médio do departamento de vendas, um homem chamado Silvio, conhecido por seu otimismo contagiante e suas piadas ruins, teve um ataque de pânico no meio do escritório. Ele simplesmente sentou-se em sua mesa, começou a hiperventilar e não conseguia parar de tremer. A cena chocou a todos, um vislumbre cru da pressão que todos estavam sentindo. Foi um prenúncio do que estava por vir. Elara soube que o momento de sua jogada final havia chegado. Naquela noite, ela foi para casa e, pela primeira vez em semanas, pegou seu bloco de notas e sua caneta. Mas ela não escreveu vários bilhetes. Ela escreveu apenas um único bilhete, com uma única frase. Era a frase mais simples e, ao mesmo tempo, a mais poderosa que ela poderia conceber para aquele momento. Ela o dobrou cuidadosamente e o colocou no bolso do avental. Ela não sabia ao certo como o usaria, ou para quem seria. Ela apenas sabia que precisava tê-lo consigo. Era a semente da qual a floresta inteira poderia renascer. No dia seguinte, o dia da reunião geral, ela chegou à cafeteria e sentiu uma eletricidade no ar, uma mistura de pavor e resignação. Ela preparou o café, seus movimentos calmos e deliberados, em meio ao caos emocional que a cercava. E então, ela esperou. Ela não era mais apenas a mulher do café. Ela era a guardiã de uma chama que se recusava a apagar, a estrategista que havia levado seu exército ao ponto mais sombrio da batalha, confiando que, ao fazê-lo, eles finalmente encontrariam a força para lutar pela luz. E a batalha final estava prestes a começar, não em uma sala de reuniões, mas ali mesmo, em seu santuário, com o cheiro de café e o peso do silêncio como testemunhas. A sexta-feira chegou como um dia de julgamento. O ar na Torre Argus estava pesado com uma solenidade sombria, como se o prédio inteiro estivesse prendendo a respiração. A reunião geral com a nova administração da Global Corp estava marcada para as 10 da manhã, no grande auditório do térreo. Para a maioria dos funcionários, a passagem pela cafeteria naquela manhã não era para buscar energia, mas sim coragem líquida, um último ritual antes de enfrentar o pelotão de fuzilamento corporativo. Elara estava em seu posto, uma figura de calma inabalável em meio à maré de ansiedade. O quadro negro atrás dela permanecia em branco, um espelho do futuro incerto de todos. Em seu bolso, o único bilhete que escrevera na noite anterior era um pequeno segredo, um peso reconfortante. Ela servia os cafés em silêncio, trocando apenas olhares com os rostos pálidos e tensos que se aproximavam de seu balcão. Eram olhares que continham súplicas silenciosas, uma busca por qualquer sinal de esperança. Às 8h15, pontualmente, a porta da cafeteria se abriu e o Sr. Alistair Finch entrou. Ele não aparecia ali há mais de 2 semanas. Sua aparência era chocante. Se a deterioração fora gradual antes, agora parecia ter despencado de um penhasco. O terno caro pendia em seu corpo emagrecido. Seus olhos estavam injetados e afundados em órbitas escuras. O cabelo, antes impecavelmente penteado, estava desalinhado, e havia uma barba por fazer de vários dias em seu rosto. Algo impensável para o homem que ele fora. Ele não parecia um gerente geral. Parecia um homem que havia perdido tudo. Ele caminhou até o balcão, seus movimentos lentos e pesados, como se cada passo exigisse um esforço hercúleo. A meia dúzia de pessoas na cafeteria ficou em silêncio, observando a cena com uma mistura de espanto e pena. Ele parou na frente de Elara. Ele não pediu café. Ele apenas olhou para ela, e em seus olhos havia um deserto de exaustão e desespero. "Eles vão destruir este lugar, Elara", disse ele, sua voz rouca e frágil, desprovida de toda a sua antiga autoridade. "Eles não veem pessoas, veem números em uma planilha, redundâncias, custos a serem cortados." Ele passou a mão trêmula pelo rosto. "Eu passei as últimas 2 semanas lutando por eles, mostrando relatórios de desempenho,
projeções de crescimento, tentando salvar o máximo de empregos que pude. Mas é como falar com uma parede. Elara o ouvia, seu coração se enchendo de uma compaixão avassaladora. Ela finalmente via o homem por trás da máscara. O líder que, à sua maneira, se importava. O homem que carregava o peso de centenas de vidas em seus ombros curvados. Você fez o que pôde, Sr. Finch, disse ela suavemente. Ele balançou a cabeça, um sorriso amargo e quebrado em seus lábios. Não foi o suficiente. Eu falhei. Esta manhã, eles me deram a lista final. É um massacre. Pessoas boas. Pessoas que deram suas vidas a esta empresa. Pessoas que você conhece, Elara. Pessoas para quem sua voz falhou. Ele olhou ao redor da cafeteria, para o quadro vazio, para o balcão estéril. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que você parou, Elara? Ele sussurrou, a pergunta carregada com o peso de semanas de dor silenciosa. Por que você tirou a única coisa boa que restava neste lugar? Eu precisava daqueles bilhetes. A confissão pairou no ar, crua e chocante. Eu lia cada um deles, todos os dias. Eu os amassava porque eu não me sentia digno deles, porque eles me lembravam de um tipo de força que eu achava que não tinha. Eles eram meu café da manhã. O café era só uma desculpa para vir buscá-los. Nesse momento, o dique se rompeu. Alistair Finch, o gerente geral impassível, o homem de aço, apoiou as mãos no balcão, curvou a cabeça e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas e contidas. Eram soluços profundos e angustiados, que sacudiam todo o seu corpo. O som de seu choro ecoou na cafeteria silenciosa. Um som de dor pura e sem filtros que paralisou a todos. Os funcionários que estavam ali congelaram. Xícaras de café a meio caminho dos lábios, olhos arregalados em descrença. Ver aquele homem, o símbolo máximo de poder e controle na hierarquia deles, desmoronar daquela forma, era como ver uma montanha se transformar em pó. Era aterrorizante e, ao mesmo tempo, profundamente humano. Naquele instante, as barreiras de hierarquia, os títulos, os departamentos, tudo se dissolveu. Havia apenas um grupo de seres humanos testemunhando a dor de outro. Elara, com lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, contornou o balcão. Ela se aproximou do homem que soluçava e, com uma gentileza infinita, colocou a mão em seu ombro. Ela não disse nada. Ela apenas ficou ali, oferecendo a simples e poderosa consolação do contato humano. Então, ela se lembrou do bilhete em seu bolso. Com a outra mão, ela o tirou, o desdobrou e o colocou suavemente sobre o balcão, na frente dele. Senhor. Finch levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas, e olhou para o pequeno pedaço de papel. A caligrafia de Elara, elegante e firme, dizia uma única frase: a força não é nunca cair, mas levantar-se a cada vez. Ele leu as palavras, e um novo tipo de soluço o sacudiu, mas desta vez havia algo diferente. Não era apenas desespero, era um vislumbre de catarse, de libertação. Ele pegou o bilhete, mas não o amassou. Ele o segurou em sua mão trêmula como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A cena era tão poderosa, tão crua, que ninguém sabia como reagir. Foi Rafael, o programador silencioso, quem quebrou o feitiço. Ele se aproximou lentamente e colocou a mão no outro ombro do Sr. Finch. Nós estamos com você, senhor, disse ele em voz baixa. Então Clara, a analista de marketing, se aproximou, com os olhos vermelhos de lágrimas, e depois outro, e outro. Em poucos minutos, um pequeno grupo de funcionários estava ao redor de seu gerente desmoronado, não como subordinados, mas como iguais, formando um círculo de apoio silencioso. Eles não estavam mais isolados em seu medo. A vulnerabilidade de um homem havia quebrado as paredes que os separavam. Foi nesse exato momento que Mônica, a gerente de RH, entrou na cafeteria, a caminho da grande reunião. Ela parou abruptamente na porta, a prancheta caindo de suas mãos e batendo no chão com um baque surdo. A cena que ela viu desafiava toda a lógica corporativa que ela defendia. O gerente geral chorando, consolado por uma funcionária da cafeteria e cercado por funcionários que deveriam estar em suas mesas, aterrorizados. Seu rosto passou por uma série de emoções: choque, confusão, raiva e, finalmente, algo que se parecia com a compreensão aterrorizante de que ela havia entendido tudo errado. Ela havia vencido a batalha pela conformidade, mas havia perdido a guerra pela alma da empresa. O choro do gerente não foi um sinal de fraqueza. Foi o ato de liderança mais forte que a Torre Argus já vira. Foi um batismo, uma quebra que permitiu que algo novo e mais forte fosse construído em seu lugar. E Elara, a estrategista silenciosa, a mulher que servia café, estava no centro de tudo, não como uma serva, mas como a arquiteta daquela revolução humana.
A reunião da Global Corp ainda iria acontecer, mas algo fundamental havia mudado. As pessoas que descessem para aquele auditório não seriam mais um rebanho assustado, seriam uma comunidade forjada no fogo da vulnerabilidade compartilhada, unida pela lembrança de um gerente que chorou na frente de todos e pela mulher que lhe deu um motivo para se levantar. O eco dos soluços do Sr. Finch pareceu pairar na cafeteria por muito tempo depois que ele, amparado por Rafael e pela Sra. Beatriz, que aparecera no meio da comoção, foi levado para seu escritório. A reunião da Global Corp fora adiada. A notícia do colapso do gerente-geral se espalhou pelo prédio com a velocidade de um incêndio, mas a narrativa que a acompanhava não era de escárnio ou desprezo. Era uma de empatia e, estranhamente, de respeito. Aquele ato de vulnerabilidade crua havia humanizado o homem no topo da torre e, ao fazê-lo, humanizou a luta de todos. As pessoas viram seu próprio medo e desespero refletidos nas lágrimas dele, e isso criou um laço inesperado. Naquela manhã, a Torre Argus deixou de ser apenas um local de trabalho e se tornou uma comunidade de fato. Elara passou o resto do dia em um estado de exaustão emocional e clareza profunda. Ela limpou a cafeteria, o quadro negro ainda em branco, mas o ar não estava mais pesado. Estava quieto, mas era uma quietude de reflexão, não de medo. Funcionários passavam e olhavam para ela de uma maneira nova. Não era mais a simpática senhora do café, era Elara. Eles a viam, talvez pela primeira vez, como a força silenciosa que ela sempre fora. Muitos não disseram nada, apenas ofereceram um aceno de cabeça carregado de significado ou um sorriso genuíno e cansado. Outros pararam por um momento. "Obrigado, Elara", disse um jovem contador, com a voz embargada. Obrigado por tudo. Ela não precisava de mais explicações. Ela entendia. Sua aposta arriscada, sua estratégia de silêncio e vácuo havia funcionado de uma maneira mais poderosa do que ela jamais poderia ter antecipado. Ela queria que sentissem a falta da gentileza, mas o que aconteceu foi que eles redescobriram a própria capacidade de serem gentis. No final da tarde, uma figura inesperada apareceu na porta da cafeteria. Mônica, a gerente de RH. Ela parecia menor, menos imponente sem sua prancheta e seu sorriso profissional. Seu rosto estava pálido e seus olhos, geralmente tão analíticos, pareciam perdidos. Ela se aproximou do balcão, hesitando. Posso tomar um café, Elara?" Ela perguntou, sua voz quase inaudível. "Claro, senhora Mônica", respondeu Elara com sua cortesia habitual, sem nenhum traço de triunfo. Ela preparou o café em silêncio. Mônica pegou a xícara com as mãos trêmulas. "Eu não entendi", disse Mônica, mais para si mesma do que para Elara. "Eu segui todos os manuais. Eu implementei as melhores práticas para a gestão da mudança. Eu facilitei workshops sobre resiliência. E nada disso funcionou. A moral nunca esteve tão baixa. E então... isso." Ela gesticulou vagamente na direção do corredor. Um homem chorando. E, de repente, tudo muda. Ela olhou para Elara, seus olhos buscando uma resposta que seus manuais não podiam fornecer. "Como? O que você fez?" Elara terminou de secar uma xícara e a colocou cuidadosamente no lugar antes de responder. "Eu não fiz nada, senhora Mônica. Eu só parei de fazer. Às vezes, as pessoas não precisam de workshops ou de melhores práticas. Elas só precisam saber que não estão sozinhas em suas batalhas. Elas precisam de um pequeno lembrete de que ainda há bondade no mundo, mesmo quando tudo parece escuro." Elara olhou para o quadro negro vazio. A senhora estava preocupada com os riscos dos meus bilhetes, que poderiam ser mal interpretados, que eram uma comunicação não padronizada. E a senhora estava certa. Eram um risco, mas a gentileza é sempre um risco. A empatia é um risco. Confiar em outra pessoa é o maior risco de todos, mas eu aprendi que são os únicos riscos que realmente valem a pena. Mônica ficou em silêncio por um longo tempo, apenas segurando sua xícara de café. Finalmente, ela tomou de um gole. "Obrigada, Elara", disse ela, e pela primeira vez, a palavra soou genuína. Ela deixou a cafeteria uma mulher diferente, alguém que talvez estivesse começando a entender que as páginas mais importantes sobre recursos humanos não são encontradas em manuais, mas nas histórias de vida das pessoas que eles deveriam servir. No dia seguinte, sábado, Elara recebeu um telefonema. Era o Sr. Finch. Sua voz ainda estava frágil, mas havia uma nova clareza nela. Ele se desculpou profusamente por seu comportamento, mas Elara o interrompeu gentilmente. "O senhor não precisa se desculpar por ser humano, Sr. Finch." Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Alistair, por favor,
Me chame de Alistair. Ele continuou, explicando que a reunião com a Global Corp havia sido remarcada para a semana seguinte. Mas, após o incidente de sexta-feira, algo havia mudado na dinâmica. Os executivos da Global Corp, embora ainda focados em números, foram forçados a reconhecer o fator humano de uma forma que não esperavam. Alistair disse que havia apresentado uma nova proposta, um plano de reestruturação que era menos sobre cortar custos e mais sobre realocar talentos. Um plano que ele havia elaborado durante a noite com a ajuda de vários gerentes, incluindo a senhora Beatriz. É uma chance remota, disse Alistair. Mas é uma chance. E eu não teria tido a força para lutar por isso sem... Bem, sem o que aconteceu. Ele fez uma pausa. Elara, eu gostaria de lhe pedir uma coisa. Quando voltarmos ao trabalho na segunda-feira, você poderia voltar a escrever os bilhetes. Elara sorriu. Eu acho que tenho uma ideia melhor, Alistair. Na segunda-feira de manhã, a atmosfera na Torre Argos era de uma calma apreensiva, mas esperançosa. A cafeteria estava cheia, mais cheia do que nunca. As pessoas não estavam apenas pegando café, estavam se reunindo, conversando em voz baixa, oferecendo apoio umas às outras. O quadro negro de Elara não estava mais em branco. Em sua caligrafia elegante, estava escrito: hoje, a palavra de força é sua. Deixe uma, pegue uma. Ao lado do quadro, sobre uma pequena mesa, Elara havia colocado seu antigo bloco de notas e uma caneta. O primeiro a se aproximar foi Alistair Finch. Ele parecia mais descansado, o rosto barbeado, o terno ainda um pouco largo, mas usado com uma nova dignidade. Ele pegou a caneta, pensou por um momento e escreveu algo em um pequeno pedaço de papel. Ele o dobrou e o colocou em uma pequena cesta de vime que Elara havia providenciado. Então, ele pegou um outro papel da cesta, um que já estava lá, o leu, sorriu e o colocou no bolso do paletó. Ele olhou para Elara e seus olhos transmitiram uma gratidão que nenhuma palavra poderia expressar. Logo, outros seguiram o exemplo. Rafael escreveu criatividade. A senhora Beatriz escreveu justiça. Clara escreveu esperança. A cesta começou a se encher de palavras, de pequenas ofertas de força e solidariedade. As pessoas escreviam suas próprias palavras e pegavam as de outros. O anjo do café não era mais uma pessoa só, havia se tornado todo mundo. A gentileza não era mais algo distribuído, mas algo compartilhado. A iniciativa de Elara havia evoluído para sua forma final. Ela não era mais a fonte, mas a catalisadora. Ela havia criado um sistema autossustentável de empatia. A cafeteria se transformou permanentemente em um coração pulsante para a empresa. Um lugar onde a humanidade de cada um era não apenas reconhecida, mas celebrada e compartilhada ativamente. Elara, atrás de seu balcão, observava a cena com o coração transbordando. Sua missão estava completa. Ela não havia apenas servido café. Ela havia ensinado uma corporação inteira a cuidar de sua própria alma. A revolução silenciosa estava terminada. E a paz que se seguiu era muito mais doce e forte do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Os meses que se seguiram foram de uma transformação lenta, mas constante. O plano de reestruturação proposto por Alistair Finch, surpreendentemente, foi em grande parte aceito pela Global Corp. Houve demissões, sim, mas em número muito menor do que o previsto inicialmente, e a empresa se comprometeu a oferecer pacotes de transição generosos e programas de recolocação, uma concessão impensável algumas semanas antes. O incidente da cafeteria, como ficou conhecido informalmente, tornou-se uma lenda interna, um lembrete do dia em que a empresa redescobriu seu coração. Alistair Finch liderou essa nova era com uma mistura de sua antiga competência e uma recém-descoberta humildade. Ele se tornou mais acessível, mais humano, e sua liderança inspirou uma lealdade que ele nunca havia conquistado com sua antiga postura de comando e controle. Ele continuava a pegar um bilhete da cesta todas as manhãs, um ritual que agora compartilhava com centenas de outros funcionários. A cesta de bilhetes tornou-se uma instituição. Havia dias em que as mensagens eram engraçadas, outras em que eram profundamente filosóficas, outras ainda que eram simples palavras de encorajamento. Era um barômetro do estado de espírito coletivo da empresa, um mural de emoções compartilhadas. Elara descobriu que, em alguns dias, alguém deixava um bilhete especificamente para ela. Obrigado por nos mostrar o caminho, Elara, dizia um. Seu café ainda é o melhor, mas sua sabedoria é ainda melhor, dizia outro. Ela guardava cada um deles em uma pequena caixa de madeira que mantinha sob o balcão. Eram seus troféus,
as medalhas de sua campanha silenciosa. A senhora Beatriz começou um programa de mentoria pro bono para jovens advogados, inspirado por um bilhete que pegou sobre legado. Rafael, sentindo-se mais confiante, propôs e liderou um projeto inovador que acabou se tornando um dos produtos mais bem-sucedidos da empresa. A cultura de colaboração e apoio mútuo, que começou como pequenas ondulações na cafeteria, espalhou-se por todos os departamentos, melhorando não apenas o moral, mas, ironicamente, os resultados financeiros. Mônica, a gerente de RH, discretamente descartou muitos de seus manuais e começou a focar em iniciativas que promoviam o bem-estar genuíno dos funcionários, muitas vezes pedindo a opinião de Elara. 1 ano depois do dia em que Alistair Finch chorou na frente de todos, Elara decidiu que era hora de se aposentar. Ela completaria 65 anos e sentia que seu trabalho ali estava feito. A floresta que ela havia plantado estava forte e crescendo por conta própria. Ela não era mais necessária como guardiã de área. Quando ela anunciou sua decisão a Alistair, ele ficou visivelmente triste, mas compreendeu. Este lugar nunca mais será o mesmo sem você, Elara, disse ele. Mas o que você construiu permanecerá. Você nos deu um presente que nunca poderemos retribuir. A festa de despedida de Elara não foi um evento formal no auditório. Foi realizada na cafeteria, o coração da empresa. O lugar estava lotado. Pessoas de todos os andares, de estagiários à alta administração da Global Corp, que voaram especialmente para a ocasião, vieram prestar suas homenagens. Havia discursos, presentes e muitas lágrimas. Alistair Finch foi o último a falar. Ele subiu em um pequeno banco para que todos pudessem vê-lo. Ele segurava em sua mão a pequena caixa de madeira onde Elara guardava os bilhetes que recebera. As pessoas falam sobre legado em termos de edifícios construídos, lucros obtidos ou produtos lançados. Começou ele, sua voz firme e clara. Mas Elara nos ensinou sobre um tipo diferente de legado. Um legado de gentileza, de conexão, de humanidade. Ela não construiu com tijolos e argamassa, mas com papel, caneta e café. Ela nos lembrou que a coisa mais importante em qualquer negócio não são os ativos ou os passivos, mas as pessoas. Ele abriu a caixa. Muitos de nós fomos tocados pela sabedoria que ela compartilhou anonimamente por anos. E no último ano, todos nós nos tornamos parte dessa corrente de sabedoria, compartilhando nossas próprias palavras na cesta. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Elara, que assistia com os olhos marejados. Mas hoje, queremos dar algo em troca. Ele então pediu que todos que tivessem guardado um dos bilhetes originais de Elara viessem à frente. Para espanto de Elara, dezenas de pessoas se aproximaram. Clara, com o primeiro bilhete de todos. Rafael, com sua nota sobre marchar no próprio ritmo. A senhora Beatriz, até mesmo Mônica, que tirou da carteira um bilhete amassado que ela havia resgatado de uma lixeira meses atrás, um que dizia: nunca é tarde para aprender uma nova maneira de ver as coisas. Um a um, eles depositaram os pequenos e gastos pedaços de papel na caixa de madeira, devolvendo os presentes que haviam recebido, agora infundidos com suas próprias histórias de superação e esperança. Por fim, Alistair tirou de seu próprio bolso um bilhete muito amassado e depois cuidadosamente alisado. Era aquele que Elara lhe dera no dia de seu colapso. A força não é nunca cair, mas levantar-se a cada vez. Ele o colocou delicadamente sobre todos os outros na caixa. Este, disse ele, com a voz embargada, este me salvou a vida. E este lugar. Obrigado, Elara. Obrigado por nos ensinar a nos levantar. Elara, de pé em meio à sua comunidade, ao seu legado vivo, sentiu uma onda de paz e gratidão. Ela olhou para os rostos ao seu redor, rostos que ela havia visto cansados, assustados, derrotados, e que agora a olhavam com amor e respeito. Sua jornada, iniciada com um simples ato de compaixão, havia mudado o curso de tantas vidas, inclusive a sua. Ela havia provado a si mesma e ao mundo que uma única pessoa, armada com um propósito definido e uma persistência silenciosa, pode de fato mover montanhas, ou, neste caso, um arranha-céu inteiro. Ao sair da Torre Argos pela última vez, ela não olhou para trás. Ela carregava consigo a pequena caixa de madeira, agora cheia não apenas de papel, mas do testemunho de uma revolução humana. E ela sabia, com certeza absoluta, que a cafeteria do 17º andar continuaria a servir café, mas seu verdadeiro produto, o legado que ela deixava para trás, seria sempre a força, a esperança
E a conexão, uma xícara e um bilhete de cada vez. Vamos continuar essa corrente de gentileza. Curta o vídeo se você acredita no poder das pequenas atitudes.